Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos começando aqui o momento EBD, mais saber, mais viver. Vamos trabalhar aqui a lição de número 12, né, que você vai ministrar na sua igreja, né, no próximo domingo. Então, eu só peguei só a questão do tema, né, só a questão do título, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, e peguei a questão do texto básico de Atos, capítulo 11, versículo 19 a 30, né, trabalhando da maneira, né, que eu achei bem trabalhar, uma forma hermenêutica, exegética, né, fazendo as aplicações do versículo 19 até o versículo 30, tá? Ficou como subsídio para você que quer se aprofundar mais nesse conteúdo da lição, tá certo? Mas sabendo que o comentarista da lição, pastor José Gonçalves, já vídeos, né, dando explicativos, explicações de uma maneira muito coesa da própria lição, e outros mestres que tem aí no YouTube, né? Estou aqui no canal Teologia Aprenda Mais, e esse é o momento nosso, momento EBD, mais saber e mais viver. O caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Está estudando no contexto dessa lição o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, né? Que é a igreja mãe, né? A igreja mãe que começou em Jerusalém. Então, era uma igreja local. Naquela época não existia templos como nós temos hoje. Questão de templos, as chamadas basílicas, né? Essas basílicas, esses grandes templos, né? Eles foram sendo construídos a partir do século IV, na época de Constantino, né? Que Constantino vai construir a Basílica de São Pedro lá no Monte Vaticano, né? Em Roma, né? Hoje que tem toda uma estrutura. E daquela época para cá da história do cristianismo teve grandes reformas dentro dessa Basílica de São Pedro. Mas de fato os grandes templos, basílicas, só vai ser construído no século IV, né? A pedido da mãe de Constantino, chamada Helena, e o próprio Constantino também, que tinha como objetivo, né, unir ali, dentro do governo dele, né, o Estado com a Igreja, e principalmente ser o patrono, né, o patrono da Igreja, que estava ali no século IV, que é chamada Igreja Imperial. A gente trabalha Igreja Perseguida, Igreja Imperial, a partir de Constantino, a gente vê a Igreja no glamour, numa estrutura total, e etc. Mas a Igreja de Jerusalém, nessa época, era chamada Igreja Doméstica, Igreja Casa, possivelmente ela estava se reunindo na casa de Maria, e como o próprio livro de Atos registra que ele estava lá no pórtico, lá de Salomão, onde que ele se reunia. Mas depois dessa perseguição, a igreja é espalhada. Olha só, a igreja de Jerusalém era composta só de judeus, né? Ficou aquela questão lá daquele ultimato, em Atos 1 e 8, né? Recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nesse caso aqui, o evangelho só tinha sido pregado lá em Jerusalém, onde que está a sede da igreja mãe, e pregado ali na Judéia, né? De toda a estrutura ali do Estado de Israel, né? E também depois que vai sair a Samaria, depois da morte de Estevão, né, que Felipe vai evangelizar Samaria, e acontece também de outras regiões para se chegar até os confins da terra, tá certo? Então, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. Então, é uma igreja modelo, mas é uma igreja que tem as suas falhas, é uma igreja que não é perfeita, perfeita é só quando chegar no céu, é uma igreja composta de pessoas, mas era uma igreja que naquele momento estava celebrando o seu culto em hebraico, em aramaico, né? As liturgias da igreja, a própria evangelização, tudo estava ali voltado no meio dos judeus. E necessariamente acontece a morte de alguém, né, como um motivo principal para espalhar esse povo. A igreja de Jerusalém, mesmo diante da perseguição, revela um caráter voltado para missões. Você pode ver que a primeira perseguição que acontece lá dentro são as perseguições lá dos saduceus, depois vem as perseguições dos judeus, o sinédrio, né? Realmente ali a prisão de Pedro e João, que foram presos também Tiago na época, antes de morrer no ano 44, a mandado de Herodes, Agripa, né? Então, a confusão toda estava voltada com os saduceus barra a questão lá do Supremo Tribunal lá, que é o Sinédrio. Aí depois vem a perseguição lá dos fariseus, encabeçada por Saulo de Tarso. Então, a igreja de Jerusalém, mesmo diante da perseguição, revela um coração voltado para missões. Isso é verdade. Isso é um fato importante, né?
É um fato muito importante. Vamos lá. O texto mostra como a fé cristã rompe barreiras culturais e geográficas, né? Missões, a gente pode falar, missões é a graça recebida, repartida, né? É a graça recebida, repartida, né? Então, primeiramente eu recebo, né? Na verdade, a expressão é essa, é a graça proclamada, recebida e repartida. Então, ela foi proclamada por Cristo, né? Então, ela foi proclamada por Cristo, agora eu recebi, agora estou repartindo com outra pessoa. De graça receber, de graça dai. Então, aqui está o sentido geográfico e cultural, onde que se rompe as missões transculturais, a busca de outros povos que faz parte de outra cultura, outro costume, indumentárias, questões de éticas e etc. Tá? Então, a exegética, que é a exegética espiritual, a missão nasce do sofrimento, mas floresce pela graça, né? Mesmo que diante da perseguição, a graça, que é o favor imerecido, né, a disposição bondosa da parte de Deus, está conosco, é o que alimenta a igreja. Uma aplicação que a gente pode colocar nesse texto, a igreja atual precisa redescobrir sua vocação missionária, mesmo em tempos de crise, né? Alguém já até falou que a igreja que não faz missões, né, que não evangeliza, precisa ser evangelizada, porque a ordem imperativa do mestre é ide, né, o ide, e pregar o evangelho a toda criatura, né, a tempo e fora de tempo. A morte de Estevão e o impulso missionário. O que é a morte de Estevão aqui? O texto básico que a gente vai trabalhar é Romanos capítulo 11, versículo 16, a gente pode fazer esse paralelo, né, que são o texto mais próximo dele, é Atos capítulo 8, versículo 1. Olha só, a exegese que a gente fala, o que é exegese, né? Exegese, extrair do texto, né? Buscar entender a intenção do texto, buscar entender a intenção do autor. É isso que a gente trabalha com a exegese. A preocupação dela, no sentido original, é trabalhar e ver qual a intenção que esse texto tem e qual era a intenção do autor original. Quem é o autor original? Segundo a tradição, quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? A morte de Estevão marca um ponto de virada. Isso é um fato, né? Como todos já conhecem o livro de Atos e reconhecem também esse contexto da morte de Estevão. Em Atos 8:1, após seu martírio, houve grande perseguição e todos foram dispersos, exceto os apóstolos, tá? Então, Lucas é muito claro, né, muito explícito relacionado ao capítulo 8, versículo 1, né? Após a morte de Estevão, a igreja ela é dispersa, né? Mas os apóstolos ficaram em Jerusalém. Existe aquela fala, né, que quando quer que a igreja evangeliza, quer que a igreja pregue, prende os seus pastores, né? O povo se espalha, e ao momento que o povo se espalhar, vai se pregando o evangelho, fazendo missões, evangelizando, etc. Eu estou pegando por esse contexto, né? Apesar que eles ficaram ali em Jerusalém, né, como administradores ainda para dar o suporte daquilo que eles poderiam estar fazendo. Mas o povo em si, os cristãos em si, eles foram dispersos. Filipe é um exemplo, ele foi para Samaria, fez uma grande cruzada ali, e Deus usou ele em sinais e prodígio de uma maneira tão poderosa naquela cidade, a cidade de Samaria, entre os samaritanos. E Filipe, não se esqueça, era um dos sete, era grego, né? Era um judeu helenista, né? Judeus helenistas, é os judeus que realmente não é o judeu-judeus, né, ali que nasceu de Jerusalém, mas é os judeus da diáspora, os judeus lá que nasceu em outras localidades, outros países, né, dentro do Império Romano, mas eram judeus. E tinha a fala grega, ok? É chamado helenista, é chamado judeus, né, de fala grega, e assim ele foi pregar o evangelho lá em Samaria, né? Então, aqui houve, depois da perseguição, por que os apóstolos ficar em Jerusalém? Já falou em vídeos anteriores, né? A preservação da liderança doutrinária em Jerusalém. A estratégia divina, manter a base enquanto a igreja se espalha. Então, a questão, os apóstolos ficaram, né, para a preservação da liderança doutrinária em Jerusalém. Eles ficaram para das portas. Eles ficaram lá para realmente ajuntar ainda o pouquinho que tinha de cristãos e também ter o equilíbrio, né,
relacionado à liderança deles como os apóstolos. A estratégia divina é manter a base enquanto a igreja é espalhada, né? A hermenêutica do texto que a gente pode pensar, a hermenêutica como a ciência da interpretação, Lucas mostra que o sofrimento não paralisa a missão, mas acelera, né? Então, a base aqui no texto da interpretação não é o sofrimento pode vir um grande sofrimento, as tribulações, dentro da própria história da igreja, dentro da própria história do cristianismo, a gente vê que em alguns locais, como no continente africano, no continente asiático, até mesmo dentro do continente europeu, diante de grandes perseguições, ou do islamismo, ou de outras religiões, ou de grupos seculares, teve que a igreja foi varrida, né? Mas a boa parte da igreja em si cresceu, né? Mas aqui no livro de Atos mostra que o sofrimento não paralisa a missão, mas acelera a coisa que aconteceu. Mas, de fato, não busque pensando assim, Deus mande uma perseguição para que o povo possa ser avivado. O avivamento ele vem através da Bíblia Sagrada, conhecereis a verdade vos libertará. Não busca perseguição, porque diante de muitas perseguições, né, tanto Paulo como os demais cristãos, no livro de Atos, mostra eles fugindo da perseguição e não enfrentando de cara, né? Então, isso é um exemplo que a gente não está procurando avivamento através de perseguição. E quando aconteceu essa perseguição, os crentes estavam crentes em Cristo, estavam realmente ali buscando, só que estava estagnado em Jerusalém. Mas eles estavam nas 4 operações, orando, né, na Bíblia, jejuando, buscando a face de Deus. Mas após a perseguição, eles foram espalhados. Mas ele já era avivado. E não por causa da perseguição. A perseguição veio para espalhar eles e eles foram fazer missões, né? E nem todos que crentes dentro da história da igreja aguentou, né, o tamanho da perseguição, as torturas e etc. Muitos falharam, negaram a Cristo, ok? Então não busca pensando perseguições de ter te isolado por causa de um pregador emocionalista, tal, etc. Falou que a perseguição nos traz avivamento, é um ledo engano que nos traz avivamento é a Bíblia Sagrada, é Cristo, é o Espírito Santo, através da boa exposição da palavra de Deus. Então, essa está a questão da hermenêutica. A aplicação que nós colocamos hoje, a igreja de hoje deve entender que crises podem ser portas para a expansão. Sim, não é regra, é uma exceção, né? Outra questão. O capítulo 11, versículo 19, para a gente trabalhar aqui a exegese do texto. A missão iniciada pela dispersão, né? O versículo aqui de número 19. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão. Estevão era um dos 7 diáconos, que está listado lá no capítulo 6, né? Era pregador, além de ser diácono, era um grande pregador evangelista, um teólogo que tinha um conhecimento estupendo lá do Antigo Testamento, que fez uma exposição diante do Sinédrio, mas por aquela questão da covardia acadêmica, covardia do poder, o mataram, né? Então, a exegese do texto aqui a gente coloca, a perseguição não silenciou os discípulos, mas os espalhou geograficamente, né? Então, quer dizer, você vê que o adversário pensava, não, depois da morte de Estevão, vamos agora trazer essa perseguição, né, através que foi a perseguição de Saulo lá muito ferrenha, porque a Bíblia fala lá no livro de Atos que ele saía de casa em casa, interrogando o pai de família, interrogando os cristãos, etc., arrastando, né, até os tribunais, as cadeias, né? Era um touro indomável, selvagem, que era um assassino, né? Então, em série. Isso está no livro de Atos, eu não estou inventando. É só você pegar e fazer uma leitura bem correta lá do texto que você vai ver quem era Saulo de Tarso. Ele mesmo se coloca, né? E é tão configurado que o próprio Cristo prega para ele e diz para ele, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Perseguir a igreja é perseguir Cristo. Isso fica para todas as audições que estão me ouvindo. Perseguir a igreja de Cristo, a igreja como o corpo de Cristo é perseguir o próprio Cristo, que é o cabeça, o dono, o noivo da igreja. A cultural, a gente coloca judeus helenistas, levaram o evangelho fora da Judeia, né? Lembra que eu falei, a igreja de Jerusalém era uma igreja judaica. Durante, aí vamos dizer, que Cristo morreu no ano 30, né? Ele morreu, vamos colocar, ele morreu no ano 30, ressuscitou no ano 30.
Então, a morte lá de Estevão foi no ano 35, então passou 5 anos da igreja só ali, nos tornos, né? No contexto ali de Israel, pregando em aramaico, vivendo em aramaico, fazendo tudo em aramaico, somente para os judeus. E você vê que ele ainda tinha aquele costume, aquela cultura. Cultura é uma coisa, né? Mas agora a questão de doutrina, mandamento, dogmas, são coisas diferentes que está na Bíblia, né? Você não é obrigado a guardar a questão das leis dietéticas, do calendário judaico, do Shabat, que é a questão do sábado, e etc. Então, eles faziam isso de forma cultural, aqueles cristãos. O que Paulo deixa muito claro, né? Até quando Paulo também tem um voto de Nazireu, que ele paga, né, lá em Sencreia, no capítulo 18 de Atos, mas isso é uma questão para estudar em outras lições. Então, esses judeus aqui não são judeus nativos, os judeus que nascem na Judéia, em Jerusalém. Eles são judeus, mas nasceu em outra parte do Império Romano e eles falavam o grego. Né? Quem sabe eles eram poliglota, igual Paulo, que falava o grego, falava o aramaico, falava o hebraico e etc. Mas aqui, quando se espalhou, o próprio Filipe que falava o grego, era um judeu helenista. Aqueles 7 que foram escolhidos para diácono, todos eles tinham nome gregos e era helenista, depois daquela confusão que estava acontecendo na época lá da distribuição da cesta básica. Né? Então, tinha as viúvas, né, dos judeus que falavam hebraico, aramaico, e tinha as viúvas dos judeus que falavam o grego, né? Então, eram judeus helenistas. E eles levaram o evangelho a regiões fora da Judéia, né? Cumprindo a última parte. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semieis testemunha, tanto em Jerusalém, pregar em Jerusalém, depois pregar na Judéia, depois pregar em Samaria, depois pregar até os confins da terra, em todo o mundo, até chegar em nós, como o Brasil, como chegou. A hermenêutica do texto, a missão não depende de planejamento humano, mas da soberania divina. Eu coloco o seguinte, missões transculturais, nesse momento aconteceu, a questão da soberania divina, Deus demonstrando que é dono de tudo e de todos e da igreja. Então, ele permite a perseguição, decretou a perseguição. A questão, quando eu coloquei aqui, missões transculturais, claro que você vai fazer missões em outro mundo, em outra parte geográfica, por fora desse universo, tem que ter um planejamento, tem que ter estudo, tem que ter preparação, tem que estudar idioma, tem que estudar a questão da indumentária, da cultura, da convivência, etc., para você ir para lá para fazer missões, ok? Nesse contexto aqui, não estava no planejamento. Quem sabe o planejamento era futuro da igreja de Jerusalém de evangelizar os gentios até os confins da terra. Mas aqui Deus quebra as barreiras dentro da soberania, permite ou decreta a morte de Estevão, e de lá permite ou decreta essa perseguição para que a igreja pudesse se espalhar mundo afora. A aplicação que a gente pode fazer, a igreja deve estar pronta para evangelizar mesmo em meio à diversidade. Né? A igreja deve estar preparada para, ou pronta para evangelizar em meio à diversidade. Mesmo diante da luta, a igreja tem que estar preparada, cheia do Espírito Santo para evangelizar e fazer missões. O capítulo de número 11, versículo 20, abertura aos gentios, né? Uma coisa importante que a gente vê aqui nesse versículo. Alguns deles, que eram de Chipre e Cirene, foram até Antioquia e começaram a falar aos gregos, né? Uma boa parte, quando você volta do versículo 19 ali e até o 20, um pouquinho adiante, você vê que eles foram dispersos após a morte de Estevão, mas eles estavam pregando só para os judeus, né? Mas agora, quando chega no versículo 20, tem uma abertura agora, vamos pregar aos gentios. O que significa gentios? Gentio significa que não é judeu. Judeu, né? Gentil não é judeu. Então, o que é gentil que não é judeu? É a mesma questão lá que os romanos chamavam os povos que não eram romanos de bárbaro. O que é bárbaro que não é romano? A mesma coisa, o que é gentil, né? Gentil, o que não é judeus. Então, no versículo 20, eles saíram para pregar, pregava aos judeus que estavam adiante, na sinagoga, nas casas, etc. Mas depois chegou um limite. Agora vamos pregar aos gregos, aos gentios, né, para que eles possam se converter conforme a última parte do texto lá de Atos 1 e 8, até os confins da terra. A exegese que a gente tira aqui, pela primeira vez o evangelho é anunciado diretamente aos gentios, né? Fora de toda
o mapeamento de todo o Estado de Israel, vamos colocar nesse sentido moderno, e o evangelho é plantado entre os gentios. O sentido cultural. Antioquia era uma cidade multicultural, né? É uma cidade que a gente fala assim que é uma cidade cosmopolita, né? Tinha poetas, filósofos, pensadores. Antioquia ficava distante de Jerusalém em torno de 480 quilômetros de distância, né? Ideal para a expansão da fé cristã. Antioquia vai ser um grande centro missionário, né? A gente fala que Antioquia vai ser um grande centro do cristianismo. E tinha naquela época os principais centros do cristianismo. Roma é um grande centro cristiano. Vamos começar com Jerusalém. Jerusalém é um grande centro do cristianismo. Roma é um grande centro do cristianismo, né? Aí depois vem Antioquia como um grande centro do cristianismo, a base. Aí depois vem a cidade portuária, a cidade de Alexandria, como um grande centro do cristianismo. E depois, por último, dentro da fundação, da criação da cidade de Bizâncio, a antiga Bizâncio, Constantinopla vai ser o grande centro do cristianismo medieval, né? Colocando assim o cristianismo oriental. Antioquia era uma cidade multicultural ideal para a expansão do evangelho, isso é fato. Vai ser a base missionária do apóstolo São Paulo. Ficava a 480 quilômetros. A hermenêutica do texto, Lucas destaca a quebra de barreiras étnicas, né? Quando fala étnicas, povos, cultura, grupos, etc., como sinal do reino de Deus. O reino de Deus, ele não se limita à tribo. O reino de Deus não se limita a um contexto, né, de um grupo de pessoas. O reino de Deus, a palavra reino de Deus no Novo Testamento significa Basileia Tuteu, né, que significa, na nossa tradução da língua portuguesa, reino de Deus, que significa reino, né? Significa governo de Deus, administrado por Deus, né? É Deus que governa todo o universo através do seu poder e soberania. A aplicação desse texto. A igreja deve ser inclusiva e transcultural, alcançando todos os povos para Cristo. Essa que é a missão da grande comissão, né? A missão aqui, o Atos capítulo 11, versículo 21, a mão do Senhor, né? É um contexto assim, quando fala assim, a mão do Senhor, é uma figura de linguagem, mas demonstrando também, né, desse sentido antropomórfico, né, que é uma figura de linguagem que coloca corpo em Deus, né, porque Deus é espírito. Ele tem uma forma espiritual, mas não tem uma forma corpórea, por isso é uma figura de linguagem, mas nesse sentido aqui antropomórfico, Deus tem uma mão. E a mão do Senhor era com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Vamos pegar o texto aqui. A exegese do texto, a mão do Senhor, o que significa? A expressão bíblica para ação poderosa e graciosa de Deus, a mão. Deus estava com eles para abençoar, né? É aquele sentido que Deus falou para Josué: onde tu pisar a planta do teu pé, eu te abençoarei, eu te abençoarei. O sentido teológico aqui, as conversões são fruto da presença divina, não apenas da eloquência humana. Então, é certo você ter uma boa eloquência, uma boa retórica, conhecimento teológico, conhecimento em todos os níveis, mas nunca esquecer que a nossa vitória está em Cristo, né? Está em Deus nos usar de uma maneira poderosa. A hermenêutica, Lucas mostra que Deus aprova e sustenta a missão entre os gentios, né? Uma aplicação que a gente faz para a igreja militante. A igreja deve depender da presença de Deus para ver frutos reais, é o que nós precisamos, né? Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. O capítulo 11, versículo 24, 23 até capítulo 11, versículo 22, 23 e 24, coloca envio, né, de Barnabé. A igreja envia Barnabé. Né? Barnabé, que é uma figuraça, né, que aparece no contexto de Atos. O versículo, a notícia chegou a Jerusalém, a notícia chegou à igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé, né, para observar o que estava tendo acontecido lá em Antioquia, que Antioquia vai ser chamada igreja gentílica, né? A exegese aqui. Jerusalém reconhece o mover de Deus e envia um líder confiável. E é Barnabé. Não tinha outra pessoa tão boa e tão certa para mandar para lá do que Barnabé. Sentido cultural. Barnabé, levita de Chipre, tinha perfil conciliador e encorajador, né? Que é o significado do nome dele. Olha só, a hermenêutica. A missão exige discernimento e apoio institucional. A igreja de Jerusalém queria ver como é que estava começando o trabalho e mandou Barnabé para fazer todo um levantamento, fazer todo um estudo de caso
e ver a questão que eles foram batizados, como foi a maneira que eles foram evangelizados lá e como a igreja, né, estava agora. Aplicação. Igrejas devem enviar líderes maduros para fortalecer novas comunidades. Então, são pessoas que têm uma maturidade cristã, pessoa cristã, uma pessoa que tem uma capacidade, né, transcultural, uma pessoa que tem uma capacidade de lidar com pessoas, e assim, o exemplo aqui é Barnabé. Barnabé, ele vai lembrar de uma figura aqui muito importante aqui dentro da providência de Deus, né? Barnabé vê a graça de Deus, quando chegou e viu a graça de Deus, alegrou-se, o exortou. O negócio aqui é de Deus mesmo. A exegese. Barnabé não impõe padrões, mas reconhece o agir de Deus. Isso é importante. A teologia aqui. A graça é visível na transformação de vida, né? A hermenêutica. Lucas mostra que o verdadeiro líder celebra o que Deus está fazendo. Devemos cultivar líderes que encorajam e edificam, não apenas supervisionam, né, a questão da aplicação aqui desse contexto. Capítulo 11, do versículo 25 a 26. Barnabé busca Saulo, né? O versículo. Barnabé foi a Társio para procurar Saulo, né? Barnabé entende que a missão precisa de ensino sólido. Saulo já havia sido chamado por Cristo para ser apóstolo ao gentio. A hermenêutica Lucas mostra que a missão é colaborativa e exige preparo. A igreja deve investir em formação teológica e parcerias estratégicas. É muito importante. Vamos pegar essa parte aqui, quando ele vai buscar Saulo de Tarso, que havia se convertido. Eu fiz aqui a questão que tem até um livro sobre missões, que está em e-book, né, Eduz, né, que eu vou passar para vocês aqui depois. Né? Aqui o que o texto coloca, né? Paulo se converteu aproximadamente lá no ano 36. A morte de Esteu foi precisamente no ano 34 a 35. Então, Paulo se converteu no caminho de Damasco, que está registrado em Atos capítulo 9, lá no ano 36. Após a sua conversão, né, Paulo ficou alguns dias em Damasco, né, pregando na sinagoga. Isso está registrado, que a gente trabalha Atos capítulo 9, do versículo 19 a 22. Aí depois ele tem um relato para onde que ele vai dizer quando ele sai de Damasco, né? Foi para a Arábia, né? Isso está registrado em Gálatas capítulo 1 17. O tempo exato, né, não é muito especificado, mas ele retorna a Damasco e vai dizer quanto tempo ele ficou, né? Aí você pega Gálatas capítulo 1, versículo 18, 3 anos após ele ter encontrado, Cristo ter encontrado ele no caminho de Damasco, né? Depois ele sai de Damasco, tem aquela perseguição, ele é descido no cesto e corre para Jerusalém. Em Jerusalém ele procura a igreja, né? Encontra alguns discípulos lá, Pedro, etc. E Barnabé o recebeu ele em Jerusalém e apresenta ele à igreja. O povo, todo mundo desconfiado dele, né? Porque ele era o perseguidor, agora ele vai ser o perseguido. Ficou em Jerusalém 15 dias em Jerusalém, né? Com Pedro e viu Tiago, irmão do Senhor, isso ele relata em Gálatas, né? Depois disso foi para Tarso, cidade natal, né? Que ele, isso é registrado em Lucas, em Atos 9:30, né? O tempo que ele ficou em Tarso, quando ele sai lá de Jerusalém, ele ficou 2 semanas, 15 dias, no capítulo 9, versículo 30, Paulo permanece em Tarso por cerca de 7 a 10 anos, né? Durante esse período, ele pregou na região da Síria, da Cilícia, né? Conforme Gálatas 1:21. Então, esse tempo é considerado um período de preparação e sofrimento, como ele menciona em 2 Coríntios, capítulo 11, né? E assim vai em diante até a questão da chamada dele, quando ele foi Paulo, por volta a chamada de Barnabé, por volta de 43 depois de Cristo, onde que Barnabé vai atrás dele, né? Ele dá o apoio, ser cooperador na igreja de Antioquia, isso foi no ano 43. Barnabé vai até Tarso buscar Paulo, registrado no capítulo 11, versículo 25 a 26. Junto eles vão para Antioquia, onde Paulo fica 1 ano ensinando as igrejas antes da fome que ocorreu lá na Judéia, que o profeta Ágabo vai aparecer, tá certo? Então, aqui, reinado de Agripa I, Herodes Agripa reinou de 41 a 44, Paulo não teve uma audiência direta com Agripa nesse período, e assim vai até o julgamento dele, que eu estou antecipando aqui algumas coisas, tá certo? Então, Barnabé vai em busca de Saulo. Outra questão aqui, do capítulo 11, versículo 26, a parte B, o Senhor, ou melhor dizendo, corrigindo, né, o nome cristão, né, o nome cristão que está registrado no capítulo 11, versículo 26, a parte B.
Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos, né? A gente pode ver que poderia ser um nome jocoso, né? Os adversários chamando eles de cristãos. Mas você pode ver que o cristianismo foram chamados de que? A seita dos nazarenos, foram chamados o caminho, né? Como está registrado em Atos capítulo 9. Agora, no capítulo 11, versículo 26, a parte B do livro de Atos, é chamado de cristãos, pessoas de Cristo. Cristão significa pessoas de Cristo, ou então pequenos Cristos, ou então seguidores de Cristo. Ainda que veio dos pagãos, né? Mas o nome é um seguidor de Cristo. De fato, nós somos cristãos, porque nós seguimos a Cristo. Ok? O nome surge como reconhecimento público da nova identidade, né? Cultura, termo provavelmente usado por não cristão para identificar seguidores de Cristo. A hermenêutica. Lucas mostra que a missão gera uma nova comunidade visível e distinta. Aplicação. Ser cristão é viver de forma que o mundo reconheça Cristo em nossas vidas. É por isso que é a identidade. O que é cristão? É uma pessoa que foi liberta por Cristo, né? Cristo libertou, e realmente ele se arrependeu dos seus pecados, foi justificado, né? Que é um ato judicial, foi regenerado, que é um novo nascimento, e foi santificado para Cristo. Hoje ele é uma propriedade de Cristo exclusiva, né? O cristão. Capítulo 11, versículo 27 e 28. Profecia e sensibilidade. Né? O versículo aqui. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Né? Naquela época tinha os profetas. O que é o profeta? A gente coloca o seguinte, né? É um ministro da palavra, né? O ministro da palavra. E a gente pode ver que o profeta Ágabo, né? Quando lá no último capítulo lá de Atos, nos últimos capítulos de Atos, quando Paulo, na terceira viagem missionária, vai para Jerusalém, e os irmãos falam, não vai para Jerusalém, não. Não vai para Jerusalém, não, Paulo, porque ele ia passar o dia de Pentecoste lá, que eles vão te prender, eles vão te amarrar, eles vão te torturar. E muitas igrejas, desde lá, quando ele reuniu os presbíteros de Éfeso, né, eles começaram a falar disso, não é para Jerusalém, não, Paulo, e choraram. Chegou de Tiro, a mesma coisa, os irmãos que gostavam muito do apóstolo Paulo, acompanharam ele até lá o mar Mediterrâneo, etc. Ele dali pegou navio. Mas quando ele chegou lá na cidade de Samaria, ele foi até a casa de Filipe, né? O diácono, o evangelista, que tinha 4 filhas, né, donzelas, que era profetisa, que era ministra da palavra de Deus. E naquele momento chega esse profeta chamado profeta Ágabo, né, que faz todo um contexto do Antigo Testamento. Pega o cinto de Paulo e diz, ó, assim vão fazer com o dono desse cinto, vai o prender, etc., torturar, né? Assim diz o Senhor. Ele usa uma expressão, o profeta Ágabo, uma expressão que é do Antigo Testamento, os profetas do Antigo Testamento usavam. Assim diz o Senhor. É o único profeta, tá? E esse profeta aqui, ele profetiza que na época do imperador Cláudio vai acontecer uma grande fome. E essa profecia, ela tem um sentido, essa profecia ela tem um sentido preditivo, né, que vai ocorrer uma grande fome. Ágamo profetiza fome. A missão também é sensível à necessidade humana. E assim a igreja, com sabedoria, se reúne, os anciões, para mandar sustento à igreja da Judeia. A profecia orienta a igreja a agir com compaixão e planejamento, ela é preditiva. A hermenêutica, Lucas mostra que a missão não é apenas espiritual, mas também social, né? Então, a igreja começou o trabalho, e etc., mas agora se prevê uma grande fome que virá, né, na época do imperador Cláudio, e a igreja de Antioquia, que tinha um sustento muito bom, que era gentílica, tinha que mandar agora um sustento para a igreja de Jerusalém, para os irmãos da Judeia que estavam passando por necessidade. Então, não é só espiritual, mas também é social. Aplicação. A igreja deve ouvir o Espírito Santo e responder com ações concretas da maneira que ele falou, né? Fazer como Samuel. Samuel, Samuel, né? Fala, Senhor, eis que o Samuel, Samuel, né? Fala que o teu servo ouve, né? Então, está lá no livro de Samuel, na chamada que Samuel teve, né? Em Atos 11, em Atos capítulo 11, versículo 29 e 30, generosidade e cooperação, né? Vamos lá ver o texto. Os discípulos resolveram enviar socorro aos irmãos da Judéia, é o que eles fizeram.
A igreja gentílica ajuda a igreja mãe em Jerusalém. No sentido teológico, a missão gera solidariedade e interdependência entre a comunidade. A hermenêutica, Lucas mostra que a missão verdadeira inclui generosidade e serviço que ele está fazendo. Aplicação para a igreja militante, a igreja deve ser generosa, conectada e pronta para servir uns ao outro, né? Então, nesse contexto aqui do caráter missionário da igreja, né, o que a igreja fez, o que eles fizeram, aqueles dispersos, logo após a perseguição, né, logo após a morte de Estevão, que veio a perseguição, eles saíram, pregaram para os judeus, depois eles pregaram para o gentio e foi até os confins da terra, onde que Paulo vai ser o campeão das viagens missionárias, assim, os pais da igreja, né? Aqueles que viveram no século II, que foram chamados pais da igreja, que foram os pastores, teólogos, né? Eles vão dizer que Paulo é o campeão das viagens missionárias, né? E as viagens missionárias começa ali no capítulo 13, onde que eles se reuniram em oração, jejum, estava mestre, doutores, estava Paulo, estava Barnabé, e naquele exato momento veio a voz do Espírito Santo: separais para mim a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho destinado eles para que eles possam pregar o Evangelho. E assim eles cumpriram, né? E ouviram e também obedeceram à voz do Espírito Santo. Então, no capítulo 13 em diante, começa a primeira viagem missionária, né, que possivelmente foi no ano 46, né, 46, 47, foi 2 anos de missões, né, e eles vão pregar até os confins da terra. Depois tem a primeira viagem missionária, do capítulo 13 em diante, tem a segunda viagem missionária no ano 50 e pouco, né, que está em Atos capítulo 15, e a terceira viagem missionária, que vai aparecer lá no capítulo 17, 18 em diante, né, que eu não me engano, é a terceira viagem missionária, onde que Paulo volta a Jerusalém, depois da terceira viagem missionária, para passar o Pentecoste, e de lá ele é preso, né, depois dos 7 dias de purificação no templo, né, que ele estava ali, era forma cultural, ele sabia que salvação é pela graça, mediante a fé, isso foi discutido no concílio de Jerusalém, né, é o que vai se retratar na próxima lição, que vai falar sobre o concílio de Jerusalém, que o próprio Pedro vai dizer que a salvação é pela graça, não mediante as obras da lei, guardar o sábado, a lei dietética, o calendário judaico, ser um judeu para ser salvo. Nada disso. A salvação é pela graça, mediante a fé. E salvação é a experiência transformadora do encontro do homem com Cristo. Missão é a graça proclamada, recebida e repartida. Foi isso que a igreja de Jerusalém fez. E o evangelho foi levado por pessoas simples, né? Que a gente fala, mas não tinha muita capacidade. Não tinha capacidade, sim. Eles pregaram o evangelho. Eles começaram um grande trabalho na igreja de Antioquia. Eles foram na Fenícia, eles foram em Chipre, eles foram em grandes locais. Isso não quer dizer para a gente ter uma desculpa, né, que Deus só usa pessoas simples. Não, Deus usa pessoas que se colocam na posição do fato que Ele queira. Né? Ele usa quem Ele quer. Tá certo? Mas a igreja precisa ser preparada para responder à razão da vossa fé e fazer missões a tempo e fora de tempo. Que Deus em Cristo nos abençoe de uma maneira tão especial, que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Até a próxima lição, que vai ser a última. Essa é a lição de 12º. Até mais.